O TSE tá aí, dizendo que proíbe, dizendo não, decidiu proibir o eleitor de levar celular para a cabine de votação. Naturalmente, o alvo aqui é o eleitor bolsonarista, né, que, incentivado justamente pelo discurso de questionamento da urna, do voto eletrônico e tal, quer ir lá tirar a foto do seu voto para poder ter algum tipo de comprovação. Então, assim, aí o TSE foi e já vetou. Como é que eles pretendem fazer isso? Solta o VT do Alexandre de Moraes que ele está explicando. Nós temos uma grande preocupação com a questão da utilização, da utilização ilícita dos telefones celulares durante a votação. Lembrava o ministro Ricardo Lewandowski que houve uma flexibilização do Tribunal Superior Eleitoral em determinado momento, permitindo que ingressasse desde que desligado, desde que no bolso. Obviamente, nós percebemos isso, assim como o eminente relator, eu também, que isso não é satisfatório, uma vez que o mesário ele não pode ingressar na cabine, que é indevassável, como bem lembrava a eminente ministra Carmen Lúcia, é indevassável, ele não pode ingressar para ver se a pessoa ligou ou não o celular. Então, há necessidade, foi também um pedido expresso das polícias militares que realizam esse controle, de vários mesários também, mesários que vêm participando de várias eleições, numa regulamentação expressa por parte desse Tribunal Superior Eleitoral. Vai dar certinho, né? O mesário fazendo papel de polícia, mandando o sujeito entregar o celular. Vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certinho. É o que eu falo, aqui você cria, cada vez o Estado interfere mais, cada vez o Estado cria mais problema, cria mais regra. Uma das bases do liberalismo é justamente você flexibilizar a regra, você retirar regra e deixar as coisas se regularem, se autorregularem. É inacreditável. O que vocês acham que vai dar? O que vocês acham que vai dar? Se não vai ter pancadaria, não vai ter o sujeito lá, né? O maromba lá dizendo, não vou entregar nada não, o celular é meu, não vou entregar para ninguém, me tire daqui então. Fora o desestímulo para as pessoas que nem vão, então, fala assim, eu não posso levar meu celular, não posso isso, não posso aquilo, não vou nem votar, é melhor pagar a multa de R$3. Quer dizer, você desestimula o exercício da cidadania numa sociedade travada por regras, e regras que não fazem o menor sentido, regras que elas são dirigidas a determinados fins, que são fins específicos contra determinados grupos, elas não são regras para uma sociedade inteira. Está claro aqui a motivação, está clara a motivação do TSE e do Alexandre de Moraes contra o eleitor bolsonarista. É óbvio, isso aí virou realmente uma briga política. É inacreditável que tenhamos chegado até aqui, ou melhor, que tenhamos chegado a esse ponto. Então, a tendência é piorar. Aí, na terça-feira, bota na tela lá, na terça-feira o TSE vai votar restrição ao uso de arma. Vai dar confusão, claro que vai. Vai dar confusão. Tem que partir do princípio que, olha só, as pessoas, elas são razoáveis, elas não são idiotas. Você teve toda uma manifestação do presidente no 7 de setembro do ano passado para que policiais militares reformados fossem às manifestações armados, né? E eles não foram. Não teve confusão desse tipo. Teve aqui a pancadaria, o pessoal tentando entrar no Congresso, no Supremo aqui, mas as pessoas se manifestaram na Paulista e foi tudo na paz, tudo tranquilo, de forma democrática. As nossas autoridades têm que partir do princípio, não de que o nosso povo é um animal, de que o cidadão é um animal que precisa ser doutrinado, guardado dentro de uma jaula.
Porque é isso que está aparecendo. E olha que eu faço aqui todas as minhas críticas. Mas eu acho que já se extrapolou, acho que a coisa já avançou muito, né? Muito. Inclusive, essa crítica agora, nós começamos a fazer essas críticas, né? Inclusive em função dessa última operação, que não se justifica, né? Podia ter convocado os empresários para prestar esclarecimento primeiro, que se explicassem suas declarações, se fosse o caso, porque o discurso da Lava Jato era esse. Por que tem que conduzir coercitivamente o sujeito? Basta fazer um convite que ele se apresenta à delegacia. Os advogados dos réus faziam o quê? Não, poxa, inquérito sigiloso não, a defesa tem que ter acesso ao inquérito para saber antecipadamente sobre pelos quais crimes o sujeito está sendo acusado. Então, toda essa discussão do garantismo, esse discurso, essa retórica garantista, ela cai por terra quando a dinâmica muda, quando o arbítrio ele é útil a determinado grupo político. Esse é o problema. As pessoas estão justificando arbítrios em função de objetivos políticos e o arbítrio, uma vez instalado, ele vale para todos. Não se esqueçam. Inclusive os coleguinhas da imprensa que estão torcendo para ter uma regulação da mídia, achando que eles não serão atingidos, uma hora o sistema muda. E aí quem você era aliado, tá no poder, muda, sobe o outro usa a ferramenta dele para ferrar com a tua liberdade. Então, assim, isso está longe de ser uma democracia. Parece que as pessoas se perderam no processo. Se perderam no processo. E, mais uma vez, todos os absurdos cometidos... O pessoal está perguntando aqui, mas como evitar que o presidente da República não sei o quê... Assim, o presidente da República tem cometido crime, inclusive, com essa coisa de criar a confusão das urnas, colocando em questionamento o processo eleitoral, ele como uma autoridade instituída. Uma coisa é você questionar como cidadão, você pedir transparência, você pedir segurança para aumentar a percepção de transparência e de segurança de um sistema eleitoral. Outra coisa é você mentir em rede nacional dizendo, olha, está aqui a fraude, aí quando você vai ler o documento não tem nada a ver, como aconteceu com o Bolsonaro. Mas tem lei para isso. Tem lei para isso. Por que isso não foi, essa lei não é aplicada? Então, a gente parece estar vivendo um teatro onde as autoridades têm medo de fazer a lei ser cumprida em relação às outras autoridades e passam a utilizar a lei contra o cidadão, o mais frágil dessa cadeia. É o que está na ponta da cadeia alimentar, é o elo mais frágil. Aí o eleitor que se vire, né? Enfim, nós estamos criticando todo esse arbítrio, o Ciro Gomes hoje também criticou. Solta aí o VT, por favor. Eu avalio com muita preocupação e eu sempre procuro olhar as coisas com equilíbrio e com severidade da minha formação de professor de direito. Primeiro, a liberdade é o princípio numa democracia. Portanto, qualquer constrangimento, qualquer cerceamento da liberdade só pode ser feito se for amplamente sustentado nos argumentos de fato e de direito que justifiquem a violação dessas liberdades. Portanto, eu gostaria muito que, de forma urgente e célere, as autoridades brasileiras que determinaram essa providência venham a público demonstrar com toda a transparência que hoje não temos quais são os fundamentos e fatos disso. Ele fala do STF também. Está muito aquém do que a gente precisa. Põe lá. O que diz a Constituição? É que a Suprema Corte é exclusiva a cidadãos com uma certa idade, 35 anos é o mínimo, e que tenham reputação ilibada e notório saber jurídico. Ora, o que tem acontecido no Brasil nessa governança política trágica que eu estou tentando denunciar? Nós temos visto presidente após presidente, bandeira vermelha, bandeira encarnada, bandeira azul e amarela, falando de PT, Bolsonaro e Lula, estão mandando os amigos. Estão mandando os amigos, que nem sempre respondem aos dois requisitos. Qualquer um de nós tem direito de refletir criticamente. No meu caso, com todo acatamento e respeito, eu acho o Supremo Tribunal Federal muito aquém
da grandeza histórica que o Brasil hoje espera e precisa dele. Agora sim, vamos pedir... Mas eu sou contra o impeachment de qualquer um, porque impeachment é para o cometimento de crime de responsabilidade. A gente não pode estar vulgarizando isso porque a gente não gosta criticamente. Marco Aurélio Melo também se pronunciou. Ele disse que é hora de pisar no freio. Põe lá a matéria. Vamos, gente. Ó. Precisamos pisar no freio. Aí, põe lá. Entrevista ao Estadão, ele disse o seguinte: eu não compreendi os atos de constrição. Ele está se referindo às buscas e apreensões, tá? Vinga ainda no país, ainda bem, a liberdade de expressão. Você pode não concordar, mas você brigar na veiculação de ideias é muito ruim. Tempos estranhos. Precisamos de temperança, compreensão, precisamos pisar no freio, porque isso não interessa, principalmente aos menos afortunados. Em termos de governança, de preservação de certos valores, o que interessa é a estabilidade. A paixão em casos de Estado merece a excomunhão maior. Estão todos apaixonados. Eles disseram uma opinião. Olha, ao invés do ex-presidente, é preferir o golpe. Mas em direito penal não se pune a cogitação. Eu tinha o WhatsApp como algo inalcançável. A insegurança passa a imperar. É isso. E quem está falando isso é o ex-decano do Supremo, sobre o qual eu tenho minhas críticas a diversas medidas, a diversas decisões quando ele era ministro. Mas é isso, né? Eu acho que a gente perdeu o limite. Eu acho que o Supremo desceu a rampa e resolveu ir para a briga política. E precisa subir a rampa de volta. Porque não é papel do Supremo. Eu lembro uma entrevista que o Toffoli deu, acho que para a Veja, dizendo que em determinado momento, no primeiro ano de mandato, ele teve de fazer articulado aqui para impedir um golpe. Olha, isso é de uma gravidade, porque se você está falando que o sujeito que era presidente do Supremo, se ele estava ciente de uma articulação para um golpe, não sei que golpe era, se era autogolpe, se era golpe contra o Supremo, contra alguma instituição, mas se ele tinha realmente os elementos e as informações, por que isso não se transformou num processo? Por que as pessoas não foram presas por tentar subverter o sistema? Por que nós não sabemos até hoje quem, afinal de contas, estava preparando o golpe, que golpe era, contra quem? Então, assim, os ministros do Supremo jogam ao vento uma situação dessa, quer dizer, o então presidente do Supremo joga ao vento uma acusação dessa absolutamente grave, a imprensa trata com naturalidade, as instituições tratam com naturalidade, o Congresso vira as costas e trata com naturalidade. E aí eu não sei se faz isso para achar que é um herói, então, né? Porque impediu a subversão do nosso sistema democrático. Cara, mas se tinha gente trabalhando, planejando, essa gente tinha que ser punida. A gente tinha que ter conhecimento, a sociedade tinha que saber, deveria haver um inquérito, e não esses inquéritos estão abertos, que a gente não sabe o que eles estão coletando, que tipo de prova eles estão coletando, se há provas, porque fica a dúvida. Tem prova ou não tem? Tem inquérito com 3 anos de aberto, funcionando. Esses inquéritos, eles trouxeram provas à tona, por que essas provas não foram utilizadas, então, para punir os responsáveis? Porque não dá para ficar usando prova nos bastidores, né, para barganha política. O que é grave, até o editorial do Estadão está falando sobre isso, é o seguinte: você investiga, você tem que apresentar as provas. Senão não faz sentido. Né? Por quê? Porque senão fica aquele véu de suspeita, fica a dúvida, planta-se a dúvida de que a justiça ela não está sendo feita de forma equilibrada e fundamentada na Carta Magna e nos devidos códigos. Então, é isso. É importante que se pise no freio, sim.